Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Ivan Lins Vieira. Muito obrigado aqui por estar comparecendo ao nosso programa Papo de Porto e ter aceito o nosso convite, Ivan. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é meu. Oportunidade de falar de logística é bom demais. Legal. Ivan, iniciando aqui o nosso bate-bola, a gente sempre fala de porto, a gente sempre fala de caminhões, mas a gente fala muito pouco sobre armazenagem, né? No caso, assim, principalmente de fertilizantes. Haja visto que a gente está tendo uma supressão de áreas, né? O cais já está totalmente fatiado, né? Diga-se de passagem, adensado, e a gente está tendo falta de capacidade, acho que para tudo, tanto para container quanto para fertilizantes. E aí eu gostaria de saber, de explorar mais do Ivan sobre essa questão de armazenagem. A gente está com falta ou a gente ainda tem capacidade para expansão no Porto de Santos? Bom, no Porto de Santos, a expansão hoje para você ter o porto poder ser responsável por isso, eu acredito que não. Mas a gente tem parceiros que atendem as demandas do que a gente recebe, né? Sendo que a finalidade mais importante hoje na companhia que eu estou é da gente puxar tudo aquilo que já chega do navio, a gente puxar para dentro de casa, né? A gente fala no nosso linguajar que a gente quer armazenar aquilo que é nosso, trazer para dentro de casa, deixar o menor volume possível do lado de fora. Mas acho que assim, a estrutura porto hoje tem muito a melhorar, mas acho que espaço hoje físico realmente Santos é complicado. Quando a gente fala de espaço físico, a gente fala de capacidade estática, capacidade dinâmica. A capacidade dinâmica de armazenagem, a gente tem aumento de grandes volumes, né? 2,5% de crescimento ao ano na importação de fertilizantes. O Brasil sendo totalmente 90% dependente de fertilizantes, como está a capacidade estática hoje de armazenagem dos parceiros, né? Mesmo que a gente não tenha tantos armazéns, né, fora do porto, como está a capacidade dinâmica, e a estática também, mas a dinâmica, porque você depende de muitos processos a serem realizados. Essa demanda deles, eles atendem, né? Hoje a Yara, falando pela minha empresa, hoje a gente tem um planejamento de armazenagem interno. Então, quando a gente fala hoje, se preocupar hoje com armazenagem, hoje a gente traz para dentro de casa. Então, se a gente fala hoje, um exemplo é o último navio que a gente fez, a gente trouxe praticamente, acho que 70% do volume a gente trouxe para dentro de casa. Então, a gente procura trabalhar dessa forma, sabendo o que eu vou ter lá fora, o que eu vou precisar armazenar fora de casa e o que eu preciso trazer para dentro de casa. Então, hoje o player ele trabalha desse jeito, hoje nós trabalhamos desse jeito, sabendo o que eu tenho de possibilidade hoje no mercado, hoje de espaço, de estático ali, de que os clientes podem, os fornecedores podem entregar para mim e aquilo que eu preciso fazer para trazer dentro de casa para produzir e entregar para o meu cliente. Então é bem nessa linha de planejamento que a gente vai, né? Então a demanda acaba sendo talvez maior do que demandas que eu digo de capacidade do fornecedor está sendo maior do que é o que está chegando, né?
Por mais que a gente possa ver alguns números diferentes, mas ainda a gente tem espaço hoje para dizer, pô, eu consigo armazenar fora. Legal. Quando a gente fala de armazenagem, a gente fala de logística também. E a gente é muito dependente do rodo, né, do rodoviário. E a gente tem o ferro, né, que é a logística de retorno. Grandes terminais trazem frete, trazem soja, levam fertilizantes. Como que a tua empresa está posicionada na questão da logística, tanto do rodo quanto do ferro? Hoje particularmente, eu trato isso faço essa logística, né? Então, hoje a gente trabalha, tem setores, né? Setorizado lá hoje as funções, então tem o setor de portos, que a gente chama, que ele vem com o navio, então ele trata tudo aquilo que é do berço para a água. Então, todo navio que está boiando, que está vindo, todo o planejamento é feito pelos especialistas ali de portos, a distribuição do que está boiando, do fertilizante que está para chegar, e a gente faz o deslocamento do que chega do navio, do berço para dentro. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, o mais forte é o rodoviário. Hoje o ferroviário ainda, por mais que possa ser um deslocamento melhor, porque ele consegue tirar mais volume, né, de uma só vez, mas não faz o porta a porta. Então, como a gente precisa muitas vezes entregar diretamente para a nossa fábrica, o rodoviário é melhor. Então, a gente acaba fazendo hoje uma parte traz para essa armazenagem e outra parte a gente faz com o rodoviário que vai direto para as nossas plantas, que aí aproveita a descida do grão, a descida do açúcar, da soja, do milho. Então a gente faz todo esse negócio, essa negociação com outros parceiros, com os parceiros de transporte, as transportadoras no modo geral, para poder estar escoando esse fertilizante, né? Ser esse frete e retorno. Tá, hoje quantas plantas a Yara tem no estado de São Paulo? Cara, no estado de São Paulo hoje a gente está com mais ou menos ali mais 7 a 8 plantas no estado de São Paulo. Mas hoje meu fluxo maior é Uberaba, Alfenas com Goiás, né? Que são ali 2 fações nossos. Sumaré hoje que está voltando, né? A gente era uma planta estratégica que estava em funcionamento, deu uma diminuída, hoje está voltando. Então são esses lugares mais importantes aí, uma subida um pouco maior, que aí entra um pouco do apoio do ferro, que é para Rondonópolis. Tá, e aí você alimenta soja e alimenta o café em Minas, é isso? Isso, de fertilizante. De fertilizante. Vem o que produziu, eu subo para produzir mais. Legal. E aí dentro dessas plantas todas misturam ou somente aqui em Cubatão que vocês misturam? Não, todas misturam. Lembrando que também aí eu abasteço de Cubatão, né? Então fica Cubatão, Alfenas, Congonhal, Uberaba, Rondonópolis. Então aí a misturadora aí vem fazendo em Cubatão, Rondonópolis, Uberaba, tem o Sumaré agora que vai voltar essa atividade e o Alfenas e Congonhal. E blends especiais são feitos em todas ou há uma planta mais específica que faz um blend mais especial? Não, hoje a Yara tem um produto, tem produtos que a gente chama de produtos prêmios, né? Então ele já vem pronto da nossa empresa global. É uma empresa noruega, então ela vem da norueguesa, vem da Noruega e já vem produtos já prêmios, né? Que aí é um Yara Mila, Yara Terra, Nitrabor, são coisas que já vêm prontas, que aí só vai fazer uma mistura ali, só vai ensacar praticamente na empresa, na fábrica e vai distribuir para o cliente. Quando você fala do Yara Mila, o Yara Terra e o Yara Nitrabor, qual a função de cada um no plantio, dentro desse rolê todo? Tem essa informação? Aí é vasto, aí eu vou ficar na minha praia, que é só transportar. Mas aí é vasto, aí tem lavoura de café, a gente tem muito ali no sul de Minas, né, que trabalha muito com café, a cana um pouco mais lá para cima, então aí são produtos específicos que aí vão sendo trabalhados com ele. Se eu for te falar, talvez eu possa errar, né? Mas cada produto tem sua funcionalidade. Mas errar faz parte do processo também do nosso crescimento. Não, sim, entendeu? Com certeza. Não esquenta a cabeça no erro, né? Mas a pergunta é porque a gente tem vários produtos que a terra utiliza, ora para manter a terra numa condição adequada para colocar um plantio, ora para oferecer mais nitrogênio, ora para oferecer... Estou dando um exemplo, né, que eu não sou conhecedor de tudo. Hora para colocar um pouco mais de oxigênio na terra, enfim. É por isso que foi a minha pergunta do Nitrabor, do Terra e
do Yaramila, né? Não, é importante isso. Cada produto são específicos, né? Mas como a gente se preocupa muito mais para o lado já de planejamento, de transporte, fazer essa logística, então a gente realmente assim já é um insight que tu me dá de poder estar mais pronto para isso, mas são produtos específicos que praticamente a gente atua naquilo que vem bruto, né? Um exemplo, um 190419, ele vai ter já vem para onde vai ser aplicado, para tal cliente, então são coisas que a gente ainda não... Eu ainda não peguei isso. Tá me pegando de calça curta. Não é. Que às vezes a gente tem... você passou uma quantidade de coordenadas, vamos dizer assim, né? Do produto. 190919, né? Vai 19 partículas no sei de fosfato, isso. 9 é o NPK. É o NPK, né? Tanto de fosfato, tanto de cálcio, tanto disso, tanto daquilo. Então são essas as composições, né, para que o nosso telespectador possa entender a questão dos fertilizantes, Sim. que é muito importante. Eu falo isso, Ivanins, porque eu despertei a curiosidade, coisa de velho, né, que eu estou ficando velho, de levantar cedo e assistir pelo menos o Globo Rural, para poder entender alguma coisa. Sim, correto. Não entender tudo, né? Que, diga-se de passagem, nós temos 10 produtos, dos 10 produtos, 8 são do agro, então a gente é obrigado a ver e acompanhar. Mas falando aqui da logística, como que é feito esse planejamento seu logístico? Aí eu falo do que está boiando, falo do costado para a Iara e da Iara para as outras plantas. Como que é feito esse planejamento? São duas palavrinhas que a gente usa, o embalde e o outbound, né? O embalde é isso que está chegando, está entrando, então tem esse setor de portos que ele faz a questão da distribuição dos navios, então tudo que sai da origem, eles vêm sabendo quais são os portos que vão atracar os navios, qual a quantidade de produto que vai descer, qual esse tipo de produto para qual destino que vai, que aí já vem na própria ADI, quando você vai registrar, já vem todos os volumes que vão ser atendidos, e depois tem o que a gente faz, aí o transporte, que é onde a gente vai distribuir isso. Então o que a gente faz? A gente pega esses volumes, esses produtos já específicos, e aí a gente vai fazer o planejamento junto com a planta. Então a planta ela vai saber quanto ela vai precisar para pôr dentro de casa ou um volume necessário que fique nessa armazenagem externa. E aí são dois tipos de transporte, o subida e o vira. Né, que a gente vai pegar o que tem de volume, se precisar para o vira, que é o que a gente chama que vai para armazenagem, que é o tradicionalzinho, o caminhãozinho que vai ali para armazenagem, no caso ali a gente armazena em Cubatão, próximo da nossa planta, e tem os que são subidas que a gente já faz, que é o tiro longo, que aí já vai ali Sumaré, Uberaba, Alfenas, Congonhal, então a gente faz esse planejamento dentro daquilo que a planta necessita. Então, mediante isso que o PCP da planta nos passa, a gente pega isso e vai para junto a negociação junto com a chamada um setor também que a gente chama de torre de frete, que aí é um setor onde a gente passa as demandas, preciso disso aqui para entregar, e aí ele vai negociar com as transportadoras, valor de frete, e volta com a gente, quem foram os ganhadores, porque isso é feito tudo eletronicamente. Então a gente sabe quem foi que ganhou, e aí a partir daí é que eu vou operacionalizar esse deslocamento, o escoar do produto para as plantas, né? Você falou uma sigla PCP? PCP, que é o Planejamento, Controle e Produção de cada planta, né? Então, cada um detém esse setor que ele vai saber quanto que ele precisa receber de produto para ele expedir, porque aí vai ter a outra ponta, que aí também tem um transporte que é o outbound, que aí já sai o produto acabado, que é aquele produto que já saiu ensacado, embegado, que aí vai entregar diretamente para o produtor vai aplicar na lavoura dele. Legal. Quando você fala da torre de fretes, de quanto em quanto tempo é feito essa renovação? Por exemplo, você fez que é um leilão. Isso, um leilão eletrônico. Um leilão eletrônico. Ganhou a empresa. Qual o time dessa empresa prestando serviço para semanalmente. Semanalmente é feito. Porque o que acontece? A gente tem um plano de carteira que entra, então a gente trabalha por semana. Então toda semana vem o que é o volume para entregar e a gente vai entregando conforme a necessidade da planta.
Então, seja ela para outbound ou para inbound, que aí também semanalmente a gente faz o abastecimento. Então, um exemplo, hoje, toda quinta-feira existe uma reunião com todos os PCPs, que aí a gente já vai vendo o que está chegando de navio, quais são as necessidades, e a gente já vem se planejando e vai passando para a torre de frete conforme vai entrando as semanas. Então, um exemplo, a gente está numa semana hoje, a gente vai planejar para a próxima semana. Então, a torre de frete já sabe o que ele vai precisar para a próxima semana e aí ele faz esse leilão eletrônico de frete. E aí, para obedecer essa parte do leilão, o que as empresas que são transportadoras têm que ter? Elas têm que ser OEA, elas têm que ter algum selo para participar especificamente nesse sentido. O que é feito? Hoje a Yara ela tem as empresas homologadas. Então, tem um processo onde a transportadora tem que passar para homologação. Então, vai ter todo um cheque ali de volume, de capacidade que ela vai ter para atender, de como está a saúde financeira da transportadora. Depois que ela é homologada, aprovada pela Yara, aí ela pode participar dentro daquilo que ela se propôs. Um exemplo, minha rota é sul de Minas, minha rota é só Rondonópolis. Então, mediante esse perfil da transportadora, é disparado para ela é incluído num plano de cotação, que aí ela participe, ela entra, ela vai olhar o que tem de volume, quais são as necessidades, algumas particularidades que precisam ter, que tipo de caminhão que ela vai precisar ter para ela encostar. Então, é esse ponto da homologação para ela poder participar com a Yara. Hoje, quais são os principais tipos de caminhões usados nesse transporte? Hoje são 2 perfis, né? São o 9 eixo, o bicaçamba, né? O bitrem, né? E o caminhão pequeno, que é o caminhão de vira hoje, que é menor, né? Que é o que vai fazer aquele tirinho menor, que vai fazer o inbound, exatamente. Hoje tem, no caso, um exemplo, é o caminhão Vanderleia. O caminhão Vanderleia hoje ele está ficando mais escasso. Por quê? Porque hoje todo mundo está migrando para o 9 eixo pela capacidade que ele tem para entregar, e acaba que para o transportador é mais rentável ele ter esse tipo de caminhão do que ele ter um pequeno. Mas, ao mesmo tempo, hoje, em alguns pontos, você precisa desse caminhão pequeno, né? Então, aí é a particularidade para cada serviço é que vai ser colocado o tipo de caminhão. E por que Vanderleia? Daqui, para quem nos acompanha aqui no canal Papo de Porco, todo mundo sempre tem uma curiosidade. Por que Vanderleia? Vanderleia, cara, uma coisa muito, muito interessante isso também, cara. Já me falaram, não me veio à memória agora de novo. Tem alguma coisa vinculada a uma pessoa, o nome de uma pessoa, mas era muito sobre essa questão de aí ficou Vanderleia e hoje a gente fala Vanderleia e pegou o apelido. E pegou, né? E ficou e hoje tem essas particularidades aí, algumas coisas que acontecem que o porto tem essa linguagem, né? Então o caminhão Vanderleia ficou uma linguagem meio particular. Ficou uma linguagem particularizada, isso aí. Legal. Quando a gente fala você falou de qual é a capacidade desse caminhão bitrem? Bitrem são 47, 48 toneladas. Tá, que é porque de carga. De carga. Isso. E aí tem a tara aí tem a tara e... chega a uns 60 toneladas. Vai dar isso aí mais ou menos. Né? Quando a gente fala de particularidades da logística, a gente tem que levar em consideração a questão da segurança rodoviária. Sim. E aí, sempre que tem alguma coisa ligada a terminal ou ligada a porto, há uma responsabilidade num trecho de quilometragem. Quando a gente fala de transporte de fertilizantes, qual é essa responsabilidade dentro do trecho de quilometragem para o transporte? Aí eu falo responsabilidade da Yara em si, ou da transportadora. Fica um tripé, né? Que é da origem da transportadora e do cliente. O cliente acaba que são corresponsáveis, né? Uhum. Então, por isso hoje que, como para nós da Yara Brasil, a gente tem a segurança, uma licença para operar, hoje nós de transporte, a gente controla o quanto que se carrega, né? Então, houve uns ganhos aí, trazendo um exemplo. Hoje no Porto de Santos, antigamente lá, um pouquinho, alguns, vamos dizer, pouco menos de uma década,
você não tinha um certo controle do que era carregado no navio. Então ele saía, carregava, ia para a chamada balança chave de ouro, que era a única, até então a única que existia, e aí chegava ali, se ele desse excesso, ou ele seguia a viagem, ou ele tinha que tirar na pá o volume. Então nós tínhamos essa atividade, acabava que tinha essa atividade, esse controle. A gente chegava lá, pô, deu excesso, quanto tem que tirar? Pô, tem que tirar 500 quilos, tem que tirar 1 tonelada, tem que tirar 2. Então fazia esse processo. Hoje o avanço que teve até com o nosso operador portuário, que a gente teve esse privilégio, a Yara foi inovadora em muitos aspectos, né? Hoje, se você, só abrir um parênteses disso, para esse controle, se você hoje vê, o nosso operador portuário, ele tem balança na moega, coisa que não existia. Hoje, emite a nota fiscal, ele sai do costado com a nota fiscal, a Yara participou disso, e hoje até mesmo em algumas atividades, já o próprio nitrato contracarregado vai começar a sair com o selo do costado. Então ele vai sair do costado já totalmente validado para seguir viagem, porque não existia esse controle. Então saía aquela coisa arcaica, saiu o caminhão do costado, quem controla? Ninguém. Porque tinha que passar a chave de ouro ainda para poder pegar o ticket para depois ir para um outro local para pegar a nota fiscal para depois emitir o CTE, né? Então, esses ganhos que foram existindo foram mitigando os problemas que tinha. Então, principalmente esse problema de excesso, que é o que vai gerar acidente, que vai danificar a rodovia, que vai danificar caminhão, que aí você vai trazendo problemas hoje para o rodoviário, né? Então, o que hoje a gente faz? Controla o excesso já na origem, já onde carrega já sai. Se sai da armazenagem externa, né? Daquele armazém que está com o nosso produto, também já sabe que a gente não carrega com excesso. Sai dentro dos padrões e da capacidade de cada caminhão. Legal. Quando você falou da balança da moeda que já pesa, já sai com a nota fiscal e tudo mais, essa pesagem ela é validada pela Receita Federal? Ela tem algum link que seja específico? Sim, você faz, porque hoje o que ele faz? São links, né? Então ele vai lá, ele pesa, ele registra, tem umas balanças de fluxo. Então ele pesa, hoje o caminhão não tira a tara. Hoje o que é registrado em nota é o peso do produto. Então o que foi carregado é o que vai sair na nota. Ele não precisa que o caminhão passe numa balança, tire uma tara para ir carregar, para depois fechar o peso. Não, ele já sai dali. O que ele carregou de carga? 30 toneladas? É as 30 toneladas que vai ser emitida a nota. Então aí ele passa para o responsável que vai estar emitindo a nota. Aí esse vai fazer todo o processo fiscal e ele volta esse link da nota já emitida. Então ele não, vamos dizer assim, ele não emite uma nota, ele só imprime a nota fiscal para o motorista seguir viagem. O processo de emissão da nota continua normal, onde que no caso aqui a gente usa a Mix Sistemas. Então toda a nota vai para lá, os dados vai para ela emite, você faz todo o processo normal e volta para essa moeda interligada que lá vai ter uma responsável que ele imprime a nota e entrega para o motorista para ele sair de lá do costado já com a nota. A Mix Sistema ela é o Estado? Mix Sistemas é uma empresa que emite a nota fiscal. Tá, do Cefaz. Do Cefaz, exatamente. Então ela é o Estado. Vamos dizer que ela é responsável, exatamente. Ela é como se fosse a CEPRO. Né? Isso, exato. Tá. Quando a gente fala, você falou da tara do caminhão, e eu recentemente até batendo uma conversa informal, a gente teve uma informação sobre a questão de pressão atmosférica. Isso é levado em consideração quando o caminhão sobe a serra, porque há uma diferença de um percentual? Isso existe? Isso é fato ou é fake? Né, de uma pressão e você vai aumentar o peso do caminhão em si? Ou isso leva em consideração no peso na hora da pesagem do caminhão? Porque quando a gente sobe a serra tem várias balanças, né? Principalmente ali na Imigrante, você encosta do lado direito, os caminhões passam ali, pesam e sobem, né? Além da balança de fluxo. Ali não seria, as balanças nas rodovias são para esse controle que eu entendo, para que o caminhão ande dentro do que a capacidade dele nominal permite, né? Não para um controle, nesse caso que você citou, algo atmosférico. O que realmente a gente está fazendo hoje, que o operador portuário está inovando, é realmente dar ao Porto de Santos
a possibilidade de ter um controle, porque antes não tinha. Então hoje, se você olhar, a gente que é um pouco mais antigo no porto sabe que há um gap na questão de pesagem, de controle, e hoje está sendo o porto sendo fatiado para que cada um tenha o seu controle, né? Então o celulose lá vai ter o controle dele, o outro, só que quando você fala em navio de fertilizante, em granel, não está tendo. Então o operador portuário está servindo isso para a gente, acaba trazendo essa prestação de serviço importante. Então é o próprio produto que está ali, o que foi carregado, que vai ser emitida a nota, e não tem... Cada um, lógico, tem o seu volume, a sua densidade. Então isso já é uma coisa que a gente prévio já tem com eles, e aí a gente vai fazendo alguns carregamentos. Os primeiros carregamentos, quando já bate no destino, a gente já controla, já vê se está batendo ou não, tem a aferição deles. Então é tudo uma coisa bem controlada, bem legal. Quando você falou do fertilizante, qual o percentual máximo aceito de perda natural, né, dentro desse processo logístico todo? Navio, embalde ou outbound? Hoje na Yara são 0,25%, que é o que tem que ter nesse deslocamento, entre origem e destino. Tá. E quando a gente fala de navio, porque aí você tem que levar em consideração as condições atmosféricas, como o vento, por exemplo, há um percentual aduaneiro aceito, ou um percentual operacional. Aí, falando do percentual aduaneiro e do percentual operacional, quanto mais ou menos? Não, aí o navio eu não sei te dizer. O do caminhão é 0,25, porque é o que a gente tem que saber, que é a diferença, né? Vamos dizer assim, a quebra, chamada de quebra, o quanto que deu de quebra. Então hoje a Yara tem, alguns trabalham em 0,50, né? 0,5, a nossa é 0,25. Então tudo aquilo que chega lá tem que estar dentro desse percentual. O do navio é feito os drafts, né? Então cada destino que ele chega, o navio chegou, vai conferir um draft da onde saiu, daquele que chegou, para ver quanto tem, até mesmo para a gente saber, como são vários portos, para a gente saber dividir e ninguém ficar sem. Porque acaba que você vai tirando, fatiando, vai tirando, às vezes o último lá que vai ficar, ou fica com muito, ou fica com pouco, dependendo do próprio draft. Agora, curiosidade, e o que fica sem, ele é recompensado no final das contas? De produto, não. De produto não? De produto não, porque não tem, né? Mas aí vai voltando para trás, né? Aí vendo quem ficou a mais, porque aí vai vir a divisão. Então a gente vai olhar no todo de quem ficou com mais, quem ficou mais produto, aonde não ficou, como é que vai ficar, se vai prejudicar na hora do atendimento. Mas isso às vezes é uma diferença, não é tão gritante. Estamos falando aí de 1, 2 ou até, vamos dizer, 10 toneladas. Mas acaba que fica alguma coisa, às vezes acontece, pô, aquele veio a mais, pô, esse veio a menor e tal. Então a gente controla esses volumes aí, mas não chega a criar tanto problema, não. Não chega? Não. Eu achava que das duas uma, ou o último importador, ele seria recompensado, ou então a rotação do navio ela seria inversa, né? Por exemplo, o navio chegou, ele começou lá no Rio Grande do Sul, passou para Paranaguá, veio Santos, foi para o Rio de Janeiro e foi subindo, né? Vamos dizer que ele parou no Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro e deu falta. Na próxima viagem ele poderia vir pelo Rio de Janeiro e vir descendo. Isso pode acontecer? Não, assim, você hoje está colocando um exemplo de vários importadores na mesma carga. É uma situação. Hoje, que nem os navios que chegam conosco, na maioria, quando a gente fala de produto premium, então o que vem para a Yara vem produto dela. Então está entregando dentro de casa. Então está entregando para a gente mesmo. Tá. Em portos diferentes, mas está entregando. Então a briga é dentro de casa. Quando tem outros importadores, aí o draft é mais controlado. Que aí, o que veio, o que não veio, o que vem de cada um. Então realmente não dá muita confusão, não. Legal. Quando a gente fala de armazenagem, a gente não pode perder de vista a questão de segregação dessa carga. E aí como que é feita a segregação desses fertilizantes todos? Dentro do teu conhecimento de armazenagem, como que é feito, né? E como que é mantido esses padrões regularmente? E quais os departamentos que estão envolvidos? No nosso caso, a qualidade controla isso, né? Para onde vai esse produto, onde vai ser armazenado, tanto internamente quanto externo.
E aí tem todo um critério de qualidade, de olhar como é que é feito e tal. Então a gente sabe que determinados produtos, como um exemplo, um cloreto que chega, dependendo do navio que você vem, você tem um cloreto pool, que aí são outros importadores. Mas quando você tem um produto teu para trabalhar, aí você envolve a qualidade, que vai vir trazendo a questão de todo aquele cuidado com o meio ambiente, tudo como é que vai ser armazenado, e tem a parte do próprio armazenamento, que aí é um setor que a gente tem também, que ele vai olhar, vai ver o quanto tem, o quanto, não, quanto precisa tirar, se vale a pena eu armazenar esse produto, não vale. Então é esse trabalho aí que eles fazem para ter essa segregação desse produto, entendeu? Mas bem nessa linha que você está falando, que eu estou vendo que você está indo muito nessa linha da armazenagem, da segregação. Nós da Yara, ela tem um produto específico. Então a gente sai um pouco dessa curva do todo mundo. Então a gente tem esse produto que é um cuidado específico, não gosta muito de deixar fora de casa, tem que levar para dentro de casa. Então nossa cultura é um pouco como a gente fala lá na Yara, a gente tem meio aquele chapéu de dono. Então a gente pega isso aí e começa a cuidar diferente. Não é aquela coisa de que, deixa aí, vamos ver o que vai dar. Não, a gente tem esse cuidado, tem essa particularidade de analisar de que a importância do nosso produto, a qualidade do nosso produto é dentro de casa, né? Então a gente procura trabalhar desse jeito, trazendo para lá, levando para dentro de casa. É porque a gente trata da armazenagem, porque muitas pessoas não falam de armazenagem. A gente fala de porto, a gente fala de transporte, a gente fala de rodovia, a gente fala de infraestrutura, pouco se fala de armazenagem, né? Se você olhar a maioria dos programas que são feitos, eles retratam muito pouco a armazenagem. Então é nessa riqueza que até fui lhe procurar, né, diga-se de passagem aqui para quem nos acompanha, porque eu sei que você tem esse detalhamento, tem um lastro profissional até da questão logística, e a questão logística obviamente passa pela armazenagem, né, Ivanise? E aí, falando dessa questão de segregação, você citou fatores de densidade do produto e tudo mais. E quando a gente fala de segregação, aí saindo da armazenagem e vindo para o navio, a Yara ela traz um navio 100% dedicado de uma mesma carga, não há divisão de produtos. Tem outros produtos, pode vir com produtos diferentes, pode vir com um 1904, um Nitrabor, um Innova Plus, talvez uma ureia junto, ou um cloreto, vem vários porões, 5 porões, de repente vem 5 produtos diferentes, vem 3 produtos, então aí é conforme a demanda daquilo que a gente precisa aqui para o Brasil. Legal. Quando a gente fala falamos da Yara, e aí vamos falar do seu lado pessoal, né? Recentemente eu também acompanhei uma postagem sua falando da logística na fervura, né? E aí a curiosidade aqui nossa, até para quem nos acompanha, é como que nasceu isso, né? E qual o intuito, qual o objetivo da logística na fervura para todos que acompanham o nosso canal. E depois, se você quiser aqui, fica à vontade também para colocar o seu Instagram, fica à vontade aqui, a gente não tem... legal. A gente não fica inibindo o artista, entendeu? Não, legal. O Logística na Fervura nada mais é do que um canal que a gente possa, de comunicação, que a gente possa trazer as particularidades de uma operação de transporte, né? Seja ela marítima, seja ela ferroviária, seja ela rodoviária. Então, quando surgiu essa oportunidade com um convite da Yara, né? A Yara ela chamou algumas pessoas para que ela chama de influencers dentro da companhia. Então a gente passou por um processo seletivo ali e tal, tinha que fazer aquele videozinho, tal, 30 segundos, e aí eu fiz o meu na ideia de fazer para que trouxesse a operação. Vou trazer o lado da operação. Por quê? Porque hoje, se você pegar alguns Instagrams de empresas de fertilizante, é muito legal que você pega o Big Bag prontozinho, a coisa aplicando lá na lavoura, aquela coisa toda bonitinha e tal. Mas como é que esse produto chegou lá? Qual que é o processo? Como é que ele chegou? O que aconteceu com ele? Então essa é a ideia de eu poder trazer essa parte. Ali mostrar como é que é o carregamento. Às vezes as pessoas não sabem como é que é um porão
né? Esses dias eu tive uma oportunidade de descer com as pessoas dentro do porão onde estava gravando ali, onde tinha um fertilizante, a pessoa tocar no fertilizante, saber como é que é, se é quadradinho, se é redondinho e tal. Então, é trazer essas informações, né? Então, por isso que surgiu aí o Logística na Fervura. O fervura, aproveitando o ensejo, é uma palavra que eu tenho quando eu vou nas fábricas. Então, quando a gente chega nas fábricas, quando a gente quer tá precisando mesmo dar uma agitada, às vezes eu chegava, cara, vamos na fervura, vamos acelerar, vamos agitar e tal. E aproveitando o teu papo 013, não tem como eu ir em outro lugar, porque eu sou santista, todo santista é bairrista, e eu ir em qualquer outro DDD, cara. E às vezes a gente vai falar de logística, a gente vai conversar com algumas coisas, conversar com outras transportadoras. Nesse último caso eu tive em Minas. Minas é 34, né? Aí eu tive a oportunidade de falar para os caras, cara, 34 tem que virar 13. Porque a nossa energia é outra, a nossa pegada é outra. Então, às vezes a gente chega desse modo simples, essa linguagem nossa aí, para poder trazer o cara para perto, para o cara entender, a gente conseguir influenciar, levar eles num ritmo que só a gente tem. Eu já andei pelo Brasil inteiro e, cara, só a gente tem essa energia, só a gente tem essa... Às vezes a gente faz coisa que poucos fazem. Então é isso que é a oportunidade de trazer, de estar lá, do Logística na Fervura, de você poder ver um post, você ver né? Tenho lançado algumas coisas de operação, de caminhão, de como é que desatrela um caminhão, como é que anda dois juntos, como é que faz e tal. Então tudo isso é a linha da gente fazer, de trazer ali no Instagram, trazer essas informações. Quando você falou daqui do pessoal colocar a mão no produto, ter contato com o produto, isso que vocês fazem com todo funcionário da Yara para poder conhecer a operação? Cara, queremos fazer isso. Isso aí, de uns tempos para cá, a gente começou a tirar a galera da cadeira e trazer para fora. Tirar, porque às vezes o que acontece? O cara tá numa sala, tá sentado numa cadeira, tá de frente pro computador e eu brinco. A planilha é legal pra caramba. O PowerPoint é legal pra caramba. Mas não é o PowerPoint que vai estar lá gravando, não é o PowerPoint que está lá dentro de um caminhão pilotando 4 horas, não é o cara que está sentado preenchendo planilha, alimentando planilha, que é aquele cara que está lá no costado comendo sereno. Então, tudo isso a gente tem que fazer o quê? Trazer os caras para ver o outro lado. Porque aí você vem do outro lado, sentando na outra cadeira, as coisas começam a fluir melhor. Então, o intuito hoje do Ivan, o intuito hoje de mostrar isso, de trazer essa fervura, é ver que a logística tem dois lados, ela não é só um lado. A logística é o que move, mas todas as partes são importantes estarem ligadas, uma conhecendo a outra, né? Uma sabendo a dor da outra. Né? Como às vezes eu brinco, o motorista chegou na fábrica, às vezes eu falo pro pessoal lá de expedição, quem é teu cliente? Aí o cara olha e fala, meu cliente, aí ele cita o nome de um cliente que tá lá, que ele ouviu falar. Eu falei, não, cara, teu cliente é esse aí, ó. O caminhoneiro. É esse aí, cara, que tá de bermuda, de chinelo, que esse é o que tu tem que atender bem, porque ele vem trazer a matéria-prima, que se essa matéria-prima não ser misturada, não ser entregue lá no outro cliente, que outro motorista vai levar, hoje não tem teu salário. Então é trazer eles isso para essa realidade, porque a nossa geração, vamos dizer assim, né, ela não tá tendo tanta transição. Ela não está tendo esse cara aqui, que, sabe, é uma particularidade. Meu sogro foi doqueiro. Então, às vezes, quando tu senta para conversar com ele, flui dele, cara, a história do porto dele, o cara ficou mais de 20 anos no porto. O cara vai falar como é que era a draga, como é que descia, conferente de prancheta na mão, que era na caneta e tal, e hoje a galera não quer saber do processo. Olha, a galera só quer o resultado. Ninguém sabe como é que tu fez para tu sentar nessa tua cadeira, como é que tu chegou aí. Foi fácil, tá legal, tá bem pra caramba pra ele. E pro Ivan, cara, pro Ivan agora tá fácil pra caramba. Não, como é que faz pra mim? O que eu construí? O que tu construiu? E o processo ninguém quer saber. Então essa é a pegada que eu quero trazer. É levar os caras a conhecer que tem um processo. Todos podem trabalhar com logística? Podem, mas o cara que vai se conhecer do processo do começo ao fim, são poucos que se interessam.
Então tem que ter essa oportunidade, né? Como eu falo, e tu traz de casa, né? Eu deixo em casa o que eu falo, eu quero deixar um legado. Então deixar esse legado do quê? De que, pô, hoje, como eu brinco lá no trabalho com o pessoal, com a turma, com o time, ó, galera, quero deixar saudade. Tô para deixar saudade. Por quê? Porque o cara, pô, deixei alguma coisa, o Ivan deixou alguma coisa. Então isso que é o legal do negócio, como tu citou aqui antes nos bastidores, pô, tu entrevistou um cara que eu conheço, que é meu amigo e tal. Quem é que sabe quem é que está sentado lá em cima? Como é que faz para aquele grab levantar, subir lá e pum, e vai, que descarrega em cima da moega? Pô, tem um CPF lá em cima, tem um ser humano lá em cima, o cara fica lá, pô, no sol, suando, quando tá com aquele sol trincando, ele tá lá trabalhando, pô, quem é esse cara? E às vezes a gente só quer o produto tá bonito lá no Big Bagzinho, legal, ensacadinho. Pô, vamos lá, tá, vamos aplicar na lavoura, mas pô, como é que chegou, né? Então isso que é o segredo aí, que é o... Então, na realidade, vocês trabalham a empatia do funcionário, né? Tem que ele trabalhar. se colocar no lugar das pessoas que estão dentro do processo, né? Porque o porto é um subsistema. Sim. Então, eles se colocarem quem está dentro desse subsistema porto, dentro do subsistema armazenagem, dentro do subsistema transporte e assim sucessivamente, para incluir ele, para incluí-los e mostrar as dificuldades que tem dentro da operação para que a carga chegue até o terminal. Isso aí. E é uma coisa assim, Luiz, eu gosto do que eu faço. E se eu não passar que eu gosto do que eu faço, como é que o outro vai me entregar o melhor dele? Então é uma troca, eu tenho que entregar, eu tenho que trazer ele para perto, ele saber que, pô, vem comigo que vamos fazer acontecer juntos, eu preciso de ti, tu precisa de mim, vamos embora, vamos... Agora, se eu for aquele cara rabugento, que, pô, que tudo reclama, que não faz, pá, como é que o meu for... A transportadora que eu vou contratar vai vir legal comigo, o motorista, aquele cara de planta, como é que a cadeia é uma engrenagem, é um motor, né? Que são várias engrenagens. Então, a gente fala que o cara da logística é esse maestro que vai fazer esse motor funcionar legal para poder entregar tudo aquilo que a gente espera, tudo que a gente quer. E essa é a minha ideia. Minha cabeça funciona desse jeito. Pô, não tem aquele negócio, pô, não dá para fazer. Cara, é só como tem que fazer. Mas que não dá, pô. Eu não vou parar no primeiro, pô, não dá para fazer. Não, peraí, pô. Vamos entregar, vamos ver, vamos. Às vezes chega lá o especialista de logística, lá, meu brother Danilão, que eu entrevistei ele também, pô, vem lá com o navio, vem e joga no peito, ó, toma, tá aí, ó. Opa, e aí? Vamos fazer acontecer, vamos dar, vamos dizer assim, não é dar asa para a imaginação, mas é planejar o negócio para a coisa acontecer. Então, é trazer isso, sabe, Luiz? É trazer, saber que, pô, tem alguém do outro lado que inspira. Então, acho que se a palavra for inspiração. Quero outros olhando para a logística, querendo, né, olhar para que, pô, a gente tem um potencial, um baita de um potencial em Santos. Pô, a gente fala de quebra recorde toda hora, mas, pô, estamos quebrando o recorde sangrando. Então, vamos pegar de alguma forma, vamos melhorar, pô, vamos olhar. Quem dizia, pô, quantos eu ouvi? Pô, tu tá maluco que tu vai ter balança na moega? Hoje tem, Luiz. Quem falava para mim que, pô, não, quantos eu ouvi? Não, que emitir nota no costado? Não vai existir. Luiz, hoje tem. E quantos a gente vai quebrando? Quantos que a gente vai para cima? É essa linha que a gente tem, que a gente não pode... Tem muita coisa para melhorar. Mas hoje o cara, aquele estivador que carregava o saco nas costas, hoje ele tem que olhar para trás e falar assim, pô, o que ele deixou? Ou vai deixar se acabar? Não, pô, tem que fazer uma história dos caras, tem que continuar. A mesma coisa do transporte. Aquele cara que tinha um caminhãozinho pequenininho que foi para... Vamos do mesmo jeito. O cara olhar e falar assim, pô, deixei alguma coisa. Fiz ali, né? Fiz a fundação, alguém veio e levantou as paredes. Vai vir outro levantar o telhado, assim vai indo. Né? Porque então, não dá acabamento. Assim exatamente. Hoje, quantos funcionários estão ligados diretamente ao Ivan Lins? Hoje tem um time, né? Ligados a mim, nós somos um time, né? Embaixo então, do seu guarda-chuva que eu falo. Que aí do meu guarda-chuva, não. Eu vou dizer assim, eu tenho amigos, trabalho com amigos, né? Então hoje eu tenho... São 3 ali que é o transporte em si, né? Que é o Léo, o Leonardo, que tem, e também tem a Keila, que são aquele do transporte rodoviário junto com a gente. Tem um especialista de portos, tem uma equipe também... que são de 3 meninas que cuidam da parte de container, que também faz essa parte, e tem nosso coordenador. E aí tem uma galera também que está vindo,
um em Uberaba que cuida do outbound lá do transporte lá, tem de Cubatão também tem outro. Então assim, a gente está falando aí em 10, 12 pessoas debaixo de um guarda-chuva, esse sim, que é do Diego Garcia, que é nosso coordenador, que é o que toca, que a gente chama que é o capitão. É o que está lá tocando a gente, que é o que a gente vai fazendo acontecer e vai indo nessa linha. Né? A gente, cada um tendo a sua importância, cada um pondo o seu nome naquilo que está fazendo. Né? Então, essa galera toda que hoje movimenta o inbound e outbound hoje do Sudeste. Eu lembro numa conversa que a gente estava aqui nos bastidores, você citou do container agora que vocês fazem container e vocês também fazem o líquido, né? E como que funciona essa logística de vocês do líquido? O líquido hoje, o que acontece? Hoje ele centraliza ali em Sumaré, tem uma fábrica, hoje a Yara construiu uma fábrica para líquidos, né? Então a matéria-prima vem de com uma outra galera de transporte também, não ligada a gente aqui. E hoje está mudando um pouco porque a gente já está começando, a companhia viu algum ganho em algumas coisas, da gente poder trazer o granel que vinha em container, produto que vinha em container, trazer em granel, para fazer a chamada fertirrigação. O que é essa fertirrigação? É esse fertilizante líquido, que aí vai fazer o foliar, que aí já vai aplicar já diretamente na plantação. Então aí tem essa, é uma linha hoje que a Yara está trabalhando, que é o fertilizante líquido. Então essas aplicações aí são de suma importância, que vem trabalhando junto com o sólido, né? Quando a gente fala da Yara, a gente pensa coisa grande, né? E eu tenho acompanhado grandes empresas aí, inclusive tive na Intermodal, acompanhei empresas de NVO que têm faculdades, né? Faculdades na empresa, né? Eu esqueci a palavra específica, acho que não é faculdade colaborativa, universidade corporativa, exatamente isso. A Yara também tem esse pensamento, tem uma universidade? Cara. Hoje a Yara ela até tem, né? A gente está terminando a segunda turma, devemos ir para a terceira turma, que é uma faculdade de supply chain, que aí são pessoas dentro da companhia, principalmente da área de logística, são separados, que aí os próprios nossos diretores, a gente tem cara grande na Yara, né? Cara que tá com essa ideia de repartir, né? Então, o interessante de tudo isso é você dar a oportunidade de ver outros crescerem, porque isso vai te dar um retorno, né? E você aprende duas vezes. Quando você ensina aquilo que tu já sabe, tu aprende de novo. Então, hoje na Yara tem, né, que nem o nosso diretor, o Alberto, é um desses professores, desses mestres, que reparte isso do que ele tem, toda a experiência dele de logística. Então, tem essa escola, essa faculdade aí de supply chain lá na Yara. Hoje, dentro do contexto da Yara, eu trabalhei em indústria também, eu trabalhei na Crabocloro, e a gente tinha uma linha horizontal entre as hierarquias. Então, isso acontecia principalmente na hora do almoço, né? De poder sentar na mesma mesa o diretor, às vezes o presidente quando ia visitar a fábrica. Isso acontece na Yara também? Demais. Acho que a Yara vem nessa linha, assim, e eu gosto muito, trazendo aqui o nome do Alberto, que é o nosso diretor. É um cara que inspira a gente nessa sabe? Ele não olha pra gente como de cima para baixo, né? Então, um tempo atrás, agora teve com a gente ali em Cubatão, ali, fez questão de sentar um por um, foi almoçar com a gente no refeitório, sentou, comeu da mesma comida, comeu na mesa, sabe? Resenhou com a gente. Então, isso traz essa humanidade, sabe, no trabalho. Então, por isso que a gente fala assim, na Yara a gente traz esse lado diferente. Então, o cara que chega novo, o cara tem que se sentir em casa. O cara tem que se sentir acolhido. Ele vai entregar muito mais resultado quando ele está feliz, quando ele está contente, fazendo aquilo que ele gosta, do que simplesmente ele está lá batendo ponto para ganhar um salário. Então, a gente hoje vai para a Yara, hoje eu saio para trabalhar, hoje eu acordo, porque o cara que trabalha com logística quer dizer que dorme também. que dorme. Né? O cara que trabalha com logística, ele não pode deixar de atender telefone. Hoje, se
tem o WhatsApp, ele não pode deixar, falar assim, pô, não vou responder o cara, eu tenho hora, não tem. Então tu não trabalha em logística. Tu trabalha com qualquer outra coisa, vai trabalhar em farmácia, vai trabalhar em padaria, qualquer outra coisa, mas com logística, em porto, transporte, não tem como. Então ele poder sair de casa sabendo que, pô, fazer o que gosta, então essa é a pegada bem legal que a gente vai indo. Não, legal. Eu fico contente que tenha essa questão horizontal, né? Principalmente na hora da refeição, porque na hora da refeição é que a gente tem os melhores insights. Sim. Né? Às vezes as melhores soluções saem de um cafezinho e não de uma reunião. Sem dúvida. Não sei se você concorda comigo. Sem dúvida. Quantas soluções 100%. 100%. E a gente ainda estende um pouquinho na hora da resenha. É na hora que tu tá ali descopilando, que tu saiu do almoço, que aí tu tá vendo, um tá de cabeça baixa, e aí o que tá pegando? Pô, o que tá pegando no teu aí? O que tá rolando? O que tá, pô, tá assim. Aí ele fala do que tá doendo dele, às vezes a dor dele é a solução que tu tem. Então tu vai indo, conversando com as pessoas e aí vai vindo. Vem um outro que tá, pô, o que foi? Ah, tô precisando dessa situação assim, assim. O outro vem, tem a ideia. Então é esse lado horizontal existe na Yara, né? A gente vai pra mesa, vai todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando. Isso é uma dos valores da Yara, né? A colaboração, né? Então não tem como a gente estar ali sem estar um olhando pro outro, né? Legal, Ivan. Ivan, a gente está chegando aqui ao nosso final, a produção já fez o sinal aqui, que já para a gente, estamos chegando ao fim do programa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem você quiser e desejar, aproveitar para agradecer imensamente a sua explanação aqui, para quem nos acompanha no nosso canal do Papo de Porto 013, que foi bem elucidadora, diga-se de passagem. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, fica à vontade para você fazer suas considerações finais. Me perdoe que eu estou um pouco afônico, mas acho que é um problema de todos legal. Aqui na cidade de Santos. Está tendo um surto de gripe surreal. Não, eu que agradeço aí a oportunidade do Porto 013. Já gostei do nome, que é o 013. Lembra muito daquilo que a gente traz, mas te agradecer, Luiz. Agradecer o Juninho também, que fez essa ponte aí contigo. Agradecer ao Alberto, o Diego, que são meus líderes diretos ali, que dão essa oportunidade, nos permite não ter vez, mas ter voz. Trazer aquilo que a gente sabe, explanar aquilo que realmente a gente pode acrescentar hoje para a logística aqui em Cubatão, seja no Sudeste, aonde for, para onde a gente passar. Agradecer minha família, né, que me acompanha, que a gente até brinca, né, que as minhas filhas já sem estudar logística elas sabem, né, do que tem que fazer, do que não tem. Então é muito legal poder estar aqui, poder estar falando, como eu disse para ti, falar de logística para mim é um prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade e que eu possa ter esclarecido e ter, de uma certa forma, inspirado outros a vir para esse mundo, que às vezes as pessoas falam que é um mundo maluco, mas é um mundo muito legal, que é o mundo da logística. Legal, Ivan. Parabéns aí, sucesso sempre, vida longa dentro da Yara, principalmente. Tá? Sucesso a você e a todos que estão junto com você nesse processo logístico, onde eu posso me incluir, né, como trabalhador portuário, que é isso que também traz o meu sustento, que é a carga. Para você que está acompanhando o nosso canal do Papo de Porto, ou que quer acompanhar o nosso canal no Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram também é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, até a próxima, um grande abraço e fiquem com Deus.